pessoas, elas estão passando hoje em dia. E porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Não importa o que você plantou, você vai colher. Por isso que o tema da mensagem é a colheita de Deus. Tá? E eu posso falar da minha vida. Tá? Eu já sou evangélica desde 1984. Eu fui batizada em 85 e vim para o Brasil em 86. Mas, apesar de ter pouco tempo, tempo que eu realmente confessei a Jesus, e para o tempo que eu vim para o Brasil, de 84 para 86, eu também fui fazer um trabalho missionário na Itália. Tá? E até o meu pastor ficou assim meio surpreso, porque achava que eu era muito nova na fé para fazer isso. Mas Deus é que sabe da competência de cada um. Então, e toda vez que uma palavra é pregada aqui no altar, cada pessoa, ela na verdade, ela recebe essa palavra diferente. Eu prego a mesma palavra, Sayonara vai receber a palavra diferente da Edilene e da Alice. A palavra é diferente para cada pessoa. Temos que analisar a verdade que as pessoas vivem depois de ouvirem uma mensagem. O que será que ela passa na cabeça delas depois de ouvir uma mensagem? O que acontece na vida daquelas pessoas? Porque eu oro pelas pessoas, eu vejo o dia a dia das pessoas. Deus fala da vida de cada um, pelo menos dessa igreja. Se a gente começar a analisar do que as pessoas ouvem aqui, mas não é o que elas vivem lá fora. Porque na verdade elas ouvem uma pregação aqui e quando elas vão lá fora no dia delas, elas não vivem aquilo que foi pregado. Do altar saem promessas de Deus, mas muitos não alcançaram essas promessas ainda. Parece um contraste muito grande, porque as pessoas ouvem a mesma palavra. Tem uns que assimilam, que realmente crescem, e tem outros que nada. A palavra não faz nada. Eu comecei a perguntar, por que existem resultados tão diferentes entre o povo de Deus? Porque as pessoas não conseguem viver os milagres de Deus, as promessas de Deus que estão na Bíblia. Não conseguem ver as portas se abrirem. Por que isso acontece? Isso me preocupa. Porque talvez as pessoas não vão se questionar. Por que isso não acontece? Será que eu estou ouvindo mentiras do altar? Já que eu estou há tanto tempo aqui e eu ainda não vi o meu milagre acontecer? Começamos a questionar muitas vezes as nossas vidas. Porque os milagres acontecem na vida dos outros e na minha não acontece. Eu gostaria de falar com vocês sobre isso, porque eu me questionei sobre isso. As pessoas não alcançam as promessas, ainda que elas existem. As pessoas não vivem as promessas porque muitas vezes não tomam posse das promessas de Deus. Como lemos aqui no outro dia, na oração, em Isaías 52, eu não preciso ler lá não. A Sayonara, no culto da oração aqui, ela falou sobre Isaías 52, a partir do versículo 13. E depois ela leu o 53 todo. E ali há promessas de Deus. Mas Deus ali falou, tomem posse da promessa de Deus. Não foi verdade, Neide? Tome posse das promessas de Deus. E muitos de nós não tomamos posse. Para mim é mais fácil, porque eu vejo os milagres acontecerem. Eu, quando oro pelas pessoas, eu
Muitas vezes, quando os milagres não acontecem na vida das pessoas, elas enfraquecem na fé, porque aquilo não está acontecendo comigo. Ela começa a se perguntar. Tem gente que é o oposto, tá? Tem gente que vem para a igreja porque tem medo, porque acha, poxa, se eu não for para a igreja, tá entendendo? Eu vou para o inferno. E não vem por amor. Não existe o desejo de viver ao lado de um Deus que o ama. Não existe uma preocupação das pessoas de andarem em obediência. Não fazem as coisas por amor. Cultivar um amor com o Pai. O que começou por amor agora é oferecido pelo medo, pela insegurança para muita gente. Tem muita gente hoje frequentando a igreja porque o pastor está pondo medo na vida delas. E isso não é verdade. E essa noite eu vou explicar por que uns crescem e outros não. E no final você vai analisar onde você está e qual é a sua semente. Vamos ler Gênesis 11 e 12. Gênesis 11 e 12. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber? Nós não. E disse: produza a terra, relva, ervas, deem semente, árvores frutíferas, e deem frutos segundo a sua espécie, cujas sementes temes sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas, que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Isto é uma proposta de Deus para a estrutura da vida. Informação das árvores, da selva, a flora. Deus criou aqui uma lei. E Deus transportou a base dessa lei, que é a base da semente. O que é uma semente? Uma semente é umas coisas mais poderosas que se existe. Ela é tão poderosa que ela é aplicada no contexto das nossas vidas. Esse é o poder da semente. Uma semente é um recipiente. O que ele contém? Tudo o que precisa segundo a sua espécie. O que tem uma semente? Ela tem raízes. O que tem uma semente? Ela tem o caule. O que tem uma semente? Ela tem folhas. O que tem uma semente? Ela tem flor. O que tem uma semente? Ela tem fruto. A semente é uma proposta de futuro, de sustentabilidade. A semente contém tudo que eu preciso para o meu amanhã. Tudo. Deus estabeleceu que cada semente produz conforme a sua espécie. Uma semente só poderia ter tudo? Sim, mas não tem. Ela vai agir conforme a sua espécie. Vocês podem ver que 2 Coríntios 9:6, 2 Coríntios 9:6 fala sobre semear. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Isso está falando sobre dízimos e ofertas, mas ele está levando o quê? Para a semente. É isso que ele está falando. Deus está usando a base da semente para estabelecer o quê? Dinheiro. Quanto quero crescer na área financeira? O que eu vou semear? Eu tenho que semear dinheiro. Se eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que semear dinheiro. Porque o dinheiro vai produzir segundo a sua espécie. Eu não posso
não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então tudo que ele plantar, ele vai o quê? Colher. Você tem que estabelecer o que você precisa na sua vida. É dinheiro que você precisa? Eu preciso semear dinheiro. O que eu preciso na minha vida? Melhorar o meu casamento? O que eu quero do meu casamento? Eu quero amor. Então, eu preciso plantar gentileza, carinho, respeito. Eu planto amor. Mas o que é o amor? Amor é um conjunto de coisas. É difícil porque ninguém consegue definir o que é o amor. Porque é um conjunto de coisas. Você tem que ver o que você tem plantado na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem o direito de escolher o que planta. Mas não tem o direito de escolher o que você colhe. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Se você não gosta do que está colhendo, é só mudar o que você está plantando. É uma lei da semeadura. Eu colho o que eu planto. E o que eu faço? Vejo o que você quer colher. Eu quero colher saúde. O que eu vou plantar? Vou plantar uma vida saudável. O que eu como? Tenho que olhar. O que eu bebo? Tenho que ficar atento. Quantas horas eu durmo? Qual é o nível de estresse que eu tenho? Tudo depende do que você está plantando para uma vida saudável. Não adianta eu plantar picanha na minha vida, pãozinho de cachorro quente, tá? Comer 10 pães e que ter uma vida saudável. Ah, e outra coisa, não bebemos água. Não, mas eu bebo refrigerante, eu bebo suco, eu bebo café, eu bebo chá, estou bebendo, mas não é água. O seu corpo precisa o quê? De água. Então aquilo que você planta é aquilo que vai refletir no seu corpo. É isso que Deus está mostrando aqui. Só que comemos o que não devemos. Dorme tarde da noite, não toma água, toma outras coisas. Vai ficar difícil, muito difícil. Depois vamos orar para ter o quê? Saúde. Claro, tem que orar. E depois de fazer tudo isso, tem que orar para ter saúde. Vamos plantar a semente da oração. Porque plantando oração, eu vou ter o quê? O que eu vou ter se eu plantar a oração? Vou ter o quê? Ninguém sabe. Vou ter poder. Oração é para você ter poder, autoridade sobre o inimigo e os seus ataques. As pessoas querem retorno em suas vidas, querem bênçãos em suas vidas e em desobedecendo o quê? Os princípios. Os princípios são claros. A regra é clara. Está escrito: o que você planta é o que você colhe. Muitos oram para Deus dar dinheiro. Vai em frente. Quando você conseguir, me avisa, tá? Você tem que semear para receber. Tem gente que não semeia, mas quer colher. Não vai acontecer. Olha só uma coisa interessante que aconteceu essa semana. Quando eu estava limpando os banheiros na sexta-feira, eu vi que os 2 banheiros só tinham um sabonetinho pequenininho. E como foi o dia dos pastores, eu tinha ganhado da irmã Vera e das filhas uma caixinha de sabonete e um creme cocô.
E hoje de manhã, eu plantei hoje. Eu trouxe, está nos 2 banheiros. Eu plantei o sabonete. E quando eu plantei o sabonete, olha só quantos sabonetes eu ganhei hoje. Olha, eu acho que eu ganhei mais de 10 sabonetes hoje. Tá? Mais ainda do que eu ganhei da Marisa, que ainda tinha ganhado. Você está entendendo? Então, eu plantei 2 sabonetes. Olha o que eu colhi. Colhi muito mais. Quando eu planto roupa para as pessoas, ou quando eu planto cobertores, quando eu trago aqui, sempre vai surgir outros para a minha casa. Tudo que você planta, você recebe. Quando você planta comida na vida de alguém, você dá alimento, você vai receber. Está entendendo? Quando a gente ora pelos alimentos aqui, parece que o alimento dura um mês todo. Porque Deus abençoa a casa das pessoas. Se você ora bastante, você vai ter poder. Você vai ver coisas fantásticas acontecer. Isso vem o quê? Da oração. A Bíblia nos diz que temos que orar pelos enfermos. Estou falando sobre vida e não de momentos. Quando alguma coisa acontece naquele momento, a igreja vai clamar. Vamos entrar em oração. A Bíblia nos diz que devemos orar sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 17 e 19. Está lá. Orar sem cessar. Só que as pessoas estão semeando uma coisa e esperando outra. Esse é o problema. Você tem que ver o que você está semeando. Para a gente entender essa lição da semeadura, eu quero ler com vocês a parábola do semeador. Porque eu aprendi muito com essa parábola. Pois nela Jesus trata essa questão tão direta, objetiva e clara. Porque as coisas não acontecem com todos que recebem a mesma semente. Porque é o que a mesma semente sendo a mesma. Por que é que mesmo sendo verdadeira, a mesma semente sendo poderosa, ela não traz os resultados iguais para todos? Por quê? Que num solo ela causa um impacto, em outro solo ela causa um outro impacto, no outro ela causa um outro impacto. É isso que essa parábola da semeadura ela fala. A semente vai encontrando solos diferentes, e sobre cada solo a semente reage de uma forma. Mas a semente não é a mesma? Você pergunta. É, mas os solos são o quê? Diferentes. E 3 solos são improdutivos. E por que a minha preocupação em falar sobre essa mensagem hoje? Porque se eu usar a base que Jesus usou, vamos analisar a vida das pessoas hoje. Tá? Porque existe 4 tipos de solo. E 3 são o quê? Improdutivos. Então, do 3 ao 9. Mateus 13, do 3 ao 9. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra.
Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raízes, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, que os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra do Senhor. Jesus está aqui falando do plantio da cevada, porque essa é uma plantação onde se joga a semente, e após traz o que? O arado, e depois se passava árvores de espinheiro para cobrir as sementes. Então a terra era arada, a semente era jogada, e depois com a árvore de espinheiro se cobria a semente, para a semente receber a cobertura da terra para poder germinar. Quando olhamos essa passagem, sabemos que a semente é a palavra de Deus. O semeador sai para semear. O que é a semente? A palavra de Deus. A palavra é uma só. Não se pode barganhar com a palavra de Deus. Tem muita gente que gosta de barganhar com a palavra. Não pode. Alguns podem semear a palavra brincando. Alguns podem semear a palavra gritando. Ou até brincando. Mas a semente é a mesma. A palavra é a mesma. Métodos são usados, mas a palavra é a mesma. Muitas vezes armadilhas são montadas, mas a palavra é correta. A palavra é uma só. Semente é uma só. Mas apesar do semeador ter uma semente, ele passa por 4 solos. Isso é uma coisa preocupante. Por quê? Passando por 4 solos, a mesma semente, 3 solos são improdutivos. Segundo Jesus, a cada 4 pessoas que estão me ouvindo agora, aqui, 3 delas, usando a estatística deste texto, 3 não são produtivas. Nós podemos ver isso no exemplo da nossa agricultura. Poucas pessoas plantam, mas uma grande massa de pessoas são alimentadas. O Brasil alimenta muitas pessoas, mas poucos lugares são plantados. E o Brasil ainda exporta muito para o mundo todo. O Brasil é um dos países que mais exporta comida. Rússia e Ucrânia alimentam 25% do mundo alimentado. Especialmente a Europa. Segundo Jesus, foi aí que eu realmente me preocupei. Aqui existem 4 tipos de solo. E eu gostaria que você descobrisse a qual você pertence. Qual solo você é. E que você tome uma providência de acordo com o solo que o seu coração representa. Segundo Jesus, a terra, o solo é o coração do homem. E há 4 tipos de coração aqui nos solos, onde a palavra de Deus vai cair. Primeiro, lá no versículo 4. O primeiro, segundo Jesus, é o solo compacto. À beira do caminho, é um solo impossível de entrar à beira do caminho. É um solo onde a semente não tem como penetrar. Então, já que ela foi jogada e não tem cobertura para essa semente ser cobrida, as aves vieram e comeram. Vieram e comeram a semente, porque a semente foi o quê? Arremessada. Qual o problema com essas sementes? Está no versículo 3 de Mateus 13. Esse tipo de solo é o tipo de pessoas que vêm para ouvir a palavra de Deus, trazendo o seu corpo, mas não trouxeram sua mente. A mente está em outro lugar.
o corpo está aqui, mas a mente não está. Segundo Jesus, a mente dessas pessoas, ela está impossível de entrar na palavra de Deus. Segundo Jesus, esse tipo de pessoa não consegue entender a palavra de Deus. Elas nem conseguem se lembrar depois do culto o que realmente foi pregado. Se você muitas vezes falar, pô, pregou sobre o quê? Jesus disse isso. Esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está distante. Está lá em Isaías 29:3. E a mesma palavra está em Mateus 15:8-9. Muitas vezes até louvamos com a boca, mas não de coração. Louvamos, estamos aqui adorando o Senhor, tudo bem, mas o seu coração não está aqui. A sua mente está longe daqui. Tem gente que fica olhando para o relógio. Tem gente que fala, esse culto vai demorar. Poxa, hoje é domingo à noite, eu queria dormir mais cedo. Pô, eu queria sair com a minha esposa, eu queria comer uma pizza grandona. Poxa, sabe? Oh, como está demorando. Essa é a verdade. Quem está aqui em cima vê. Quem está com esse tipo de solo não ouve a mensagem. E não é por maldade, muitas vezes. Não é por maldade. É da pessoa mesmo. Tem muitas coisas mais importantes para fazer. A pessoa pensa. Você veio ao culto, mas esqueceu de trazer a sua mente, de ouvir a palavra. Jesus falou sobre isso. As pessoas têm a oportunidade de ouvir a palavra, de vir à igreja, mas o problema não é a palavra. O problema é o coração. O povo sai do culto sem ter uma experiência com Deus, sem sentir a sua presença. O povo sai sem provar nada. O problema não é a palavra, mas é o coração. O problema também não está em quem está pregando. O problema está no solo de quem está recebendo a palavra. Porque se uma igreja, para ser abençoada, dependesse de um pregador, essa igreja estaria perdida. Uma igreja, para ser abençoada, ela depende do Espírito Santo. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Está lá em Isaías 55:11. Está lá. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Independente de quem pregue, pode ter um adúltero com um microfone na mão. Amanhã você pode descobrir que ele estava em adultério, mas o Espírito que quer te abençoar não adulterou. E nós vimos isso quando fomos no Copete. Porque lá veio se descobrir depois que aquele pastor já estava em adultério há muito tempo. Isso não quer dizer que a gente exponha quem é o pastor, tá? Porque a Bíblia diz que nós temos que encobrir os pecados dos nossos irmãos, tá? Mas vinha descobrir depois, e está na mídia hoje, está em toda a mídia, tanto que ele mesmo renunciou à igreja. Mas ele estava, e isso não significa que a palavra dele não foi boa. Não é verdade, Senhor? Não é verdade, Alice? A palavra foi muito boa. Porque quem prega é o Espírito Santo. Porque tem gente que fala, não, você está em pecado, você não pode pregar. Mas tem gente que sobe no altar, está em pecado, ninguém sabe. Mas quando o Espírito Santo tem para abençoar
abençoar alguém que está no culto, Ele vai abençoar, mesmo através dessa pessoa. Quantos pastores americanos caíram famosos aí? Quantos pastores brasileiros famosos caíram e continuaram pregando? Eu conheço um que está em pecado há muitos anos, continua pregando. Porque é o Espírito Santo que abençoa. O Espírito é santo. Então, o que vai acontecer na nossa vida não depende do que sai daqui. Depende do que encontra aí no seu coração. É assim que é. Então, examine o seu coração hoje. Se essas preocupações, se essas demandas, se esse ambiente onde a palavra não consegue penetrar e germinar, examine. Jesus usa o exemplo da ave como Satanás. Seu nível de atenção é tão baixo e tão pequeno que o diabo tira de você a palavra. A ave come a semente que está sendo plantada. Muitas vezes você já foi a muitos cultos, ouviu muitas palavras, mas nada germinou. Tem que haver uma mudança no solo, no seu coração. O que se faz com um solo tão compactado desse? Tem que arar. Deixa a lâmina do arado, a palavra de Deus, mexer em você, trabalhar dentro de você. Por que você começa a ter as suas experiências com Deus? Porque senão você vai viver de ouvir os milagres dos outros, das outras pessoas, e você não vai viver os seus milagres que Deus quer fazer. Ou das duas uma. Ou você vai ter inveja das pessoas, que irá causar sérios problemas para com o seu relacionamento com Deus, ou que Deus disse para Caim. Os dois estavam ali, Caim e Abel. A oferta de um foi aceite e a do outro não. O problema estava em Caim, no seu coração. A inveja que Caim tinha não estava na oferta. Só que quando o problema está em nós, no nosso solo, no nosso coração, nós temos muita resistência para lidar com isso. Porque quando há um erro, tem que haver arrependimento. Segundo, tem que haver conversão. Tem que se preparar para a disciplina dos erros que foram cometidos. Mas ninguém quer esse processo. As pessoas querem as coisas agora imediatas. Eu pequei, posso subir. Não, eu pequei, posso fazer. Não. Então olhe para a sua vida hoje e veja se as coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque não tem nada em você, não tem nada plantado em você que possa ser produtivo. Então, é inevitável que não aconteça nada na sua vida. Por quê? Porque ela é vazia. Não porque você é mau. Não. Mas porque alguma coisa acontece na sua caminhada com Deus, que fez que a sua mente não receba nada. Essa é a verdade. Segundo, Jesus diz assim: a próxima semente, que é a mesma que caiu à beira do caminho. Mas agora essa semente caiu onde tem pedras. Está lá no versículo 5 e 6. E por ter pedras, uma camada da terra superficial sobre as pedras, e a semente encontra facilidade para germinar. Só que quando a semente vai se aprofundar, suas raízes encontram obstáculos. E a semente não consegue se aprofundar
E o sol vai assar a planta, vai cozinhar as raízes e ela morre. Enquanto a primeira enfrenta as aves, a segunda enfrenta as pedras. Segundo Jesus, esse povo é diferente do primeiro. Este povo é o que traz a mente para o culto, para ouvir a palavra. Esse é o povo que entende, que gosta, que glorifica, que sabe glorificar a Deus. Quando a gente pergunta na igreja, quem aqui ama a Deus? Todo mundo levanta a mão. Mas muitas vezes falamos assim, quem quer ir para o inferno, diga amém. E a gente não está prestando atenção, a gente fala amém. Quantas pessoas estão? Porque a gente ouviu um amém, a gente vai junto. Porque na verdade, a gente não ouviu. Só porque a gente ouviu um amém. Mas esse segundo povo estão lá na igreja. Gostam de estar na igreja, gostam de estar aqui. Sabe os hinos, gostam das coisas de Deus. Mas esse povo, eles não são profundos, eles são rasos. As pedras eles não têm profundidade. Então eles não têm raízes. E quem não tem raízes são superficiais dentro da igreja. Não precisa de grandes problemas para afetar esse tipo de pessoa. Segundo Jesus, esse povo tem problemas com perseguição, com perdas, com crises. A vida está difícil. Piedade de si mesmo. Reclama que as pessoas não as notam. É piedade de si mesmo. Sempre se piedando, tendo piedade, clamando, chorando. No mundo tereis aflições, a Bíblia diz. 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas você não será o quê? Atingido. Está lá no Salmo 91, que foi pregado ontem. O Senhor dará ordem ao nosso respeito. Maior é o que está em nós do que está o quê? No mundo. Essas palavras são para gente profunda, que acredita e vive a palavra de Deus. Porque para a gente rasa, estão sempre reclamando, só olhando os problemas. Piedade de si mesmo. O pastor, ele tem que tolerar. Ele tem que ser o quê? Profundo. Pastor tem que tolerar o que o membro não tolera. Pastor tem que ouvir muitas vezes das besteiras de muitos membros que nem leem a Bíblia. Quantas pessoas dentro de uma igreja, não estou falando da nossa não, quantas pessoas estão 20, 30 anos dentro de uma igreja e não leram a Bíblia toda ainda? E outra coisa, se vai numa igreja e ouve alguma coisa falar, aí corre para outra igreja. A senhora, estou pregando errado. Eu falei, estou pregando? Não, estou pregando a Bíblia. Onde está na Bíblia? Mas o teu nome está escrito no livro da vida e no livro das obras. Teu nome está escrito nas mãos do Eterno. Cada um que realmente confessa o Senhor, seu nome está no livro da vida. Ninguém pode tirar. As obras que você faz está no livro das obras. Ninguém pode tirar. Não existe borracha no céu. Tá? Um dia você está bem, aí o anjo escreve o teu nome. Outro dia você pegou, o anjo apaga o teu nome. Isso não é verdade. Tem igreja que prega isso. Quando você confessa a Deus, quando você começa a viver com Deus, o seu nome está nas palmas do Senhor. Ele não pode esquecer de você, mas você esquece dele. Você esquece dele.
você esquece. Esse é um povo frágil que não leva a palavra para o fundo, porque nesse segundo sono tem pedras. Tira as pedras e anda com Deus. O que são as pedras? As pedras são depósitos de coisas passadas, se lamentando por situações passadas, rejeitados por famílias, casamentos de traição, filhos rejeitados, namoros que não deram certo. Esquece passado, vai em frente com Deus, se aprofunda com Deus, vai para o fundo com Deus, tira essas mágoas, esses ressentimentos, esses abandonos, essas tristezas, essas humilhações. Isso não pode acabar você com a sua história, porque você está diante da palavra da verdade. Tira isso da sua vida, tira essas pedras da sua vida. Terceiro, agora Jesus vai para o terceiro solo. Agora, a terceira semente, que está lá no versículo 7 de Mateus 13. Essa semente é a mesma, é plantada no primeiro e no segundo solo. A semente é a mesma semente. A semente caiu no meio dos espinhos. Agora, lá não tem pedras e não tem aves para comer essa semente. Ainda mais que as aves não entram entre os espinhos. É quando a semente é jogada, essa semente vai para o fundo e você começa a saber os seus direitos. Você começa a saber quais são os seus direitos diante de Deus. Quem você é? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Quem é Jesus? Você sabe que a fidelidade traz retorno. E quando você entende, você começa a entender, você começa a prosperar, você começa a vencer. E é isso que Jesus falou aqui. Por quê? Porque enquanto as pedras representam as coisas ruins, os espinhos representam as coisas boas da vida. Casa de praia, dinheiro no bolso, carro importado. Você fez até campanha na igreja para tirar o seu passaporte e tirar o seu visto para a América. E você foi agraciado com todas as sortes de bênção. É Deus te abençoando, abrindo portas. Deus guardou o seu emprego. Deus, Ele é puro. Deus te abençoando. Agora você está com amigos importantes. Agora sua família está alegre. Todos sendo abençoados. Agora é tanto compromisso, mas tanto compromisso que Deus entende. Está difícil, Deus, passar tempo com Deus agora. Está difícil ir à igreja. Está difícil ler a palavra. Está difícil orar. Muitas coisas que você tem que fazer. E eu tenho certeza que vocês conhecem alguém assim. Tá? Você fala para Deus, mas Deus, eu te amo. Deus, você me entende. Deus é posto de lado. E muitos vão para o inferno com tudo o que conquistaram neste mundo. Com seu carro importado, com a sua casa importada, sua casa de praia, com seu emprego importante. Tem gente até que emagrece. Quando está gordinho é uma coisa, quando emagrece, eu sou a gostosona do pedaço. Tá entendendo? Eu sou a gostosona. Tá? Não, eu tenho que sair, eu tenho que ir para a balada. Estava vendo hoje no Facebook. Não é que eu abro no Facebook, não. É que quando eu abro na igreja, aparecem as pessoas na minha frente. Aí eu olhei e falei assim, pô, mas essa pessoa
pessoa diz que é batista da igreja e está na balada à noite, num clube à noite. Eu falei, o que é isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Satanás estava nas águas, é o mesmo que estava nas pedras, e é o mesmo que estava nos espinhos. É o mesmo. Porque o diabo só vai migrando de forma, mas o diabo tem o mesmo propósito: nos afastar de Deus. Esse é o mesmo propósito. Se para tirar Deus de nós, Satanás tem que botar armas, então ele bota. Por isso, nós saímos de um culto sem a palavra, vazios como entramos. Saímos sem nada. Se nós entramos no solo das pedras, as pedras se fazem mais fortes e não permite que as raízes vão para o fundo, deixa as pessoas se abaterem com emoções, com coisas ruins, com perdas, com crises. Mas, se o solo deles não tem pedras, vamos botar espinhos, diz Satanás. Vão fazer que os problemas não sejam internos, mas sejam externos. As boas coisas da vida para afastar você de Deus. É isso que Jesus está mostrando aqui. Para o diabo, os fins justificam o meio. Não importa. Para o diabo, se ele te der dinheiro, você vai se afastar de Deus? Então toma. O diabo está alcançando o que ele toma. O diabo está alcançando o que ele quer. Você só vai ter dinheiro por volta de 70, 80 anos, por aí. Vai ser a sua vida mais ou menos. Já você vai ter que prestar contas a Deus. E o diabo vai cobrar. O que é dele. Mas sabe o que me alegra? É porque tem um solo bom. Tem um solo onde a semente caiu. Lá não tem aves. Lá não tem espinhos. Lá não tem pedras. Mesmo se em algum momento, você passou pelas águas, ou pelas pedras, ou pelos espinhos, o arado passou. E agora o seu solo é bom. Você mesmo sendo saudável, você vai ter pedras. Só que as pedras agora não estão embaixo. As pedras estão em cima. Elas estão na memória, mas não governam mais o seu coração. Os espinhos também não tem problema, porque o sol é fértil. Também um dia teve espinhos tentando sufocar. Nós temos direito de morar em uma boa casa, temos um bom carro, temos uma boa vida, só que isso não pode nos dominar ou tirar o nosso tempo com Deus. Ter amigos, uma vida social, só que isso não pode tirar o nosso tempo com Deus. Somente se lembre de Deus quando estamos aflitos ou em situações de perigos. Tem gente que é assim. Só se lembra de Deus quando os problemas vêm. Quando é para apagar o incêndio, aí é que vem. Pode? Só quando vem os problemas, aí corre. Não, pastora, tem que ir lá. Pastora, tem que orar. Não, pastora, tem que fazer. Pastora, leva os membros da igreja. Pastora, faz isso. Pastora, faz isso. E aí vai. Só quando as aflições vêm. Não podemos deixar os espinhos sufocar a nossa produtividade. Até mesmo quando falando sobre a liderança. Eu tenho 3 doentes e um bom. Por causa das estatísticas que Deus deu. Aonde é que eu tenho que dedicar o meu tempo? Aos doentes
aos sãos? Quantos que eu tenho que dedicar o meu tempo? Eu tenho que dedicar o meu tempo aos sãos, para que eles me ajudem a cuidar dos doentes. Porque se tem 3 doentes e eu sou uma só, é impossível. Então, eu tenho que tratar o são, pregar o são, para juntos tratarmos os doentes. Mas o importante é você decidir quem você é nessa plantação. Qual é o seu solo? Qual é o meu solo? Meu solo é compacto? Solo com pedras? Solo com espinhos? Ou eu sou um solo bom? Lá no versículo 8. Você tem que se descobrir onde você está na sua vida espiritual. Examine o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice do Senhor. Cabe a você escolher o que você quer. A minha função é pregar a palavra. Para de olhar para os outros. Nós nos tornamos especialistas em olhar a vida dos outros. Esquecemos de todos os nossos defeitos. Só conseguimos falar e dar palpite na vida dos outros. Mas saia daqui hoje para fazer uma mudança na sua vida. Não deixe o diabo roubar essa mensagem da sua vida. Pense bem sobre a mensagem, porque na verdade é uma mensagem curta, mas profunda. Que nós temos que ver onde nós estamos com Deus. Será que estamos fazendo o que é certo? Porque assim diz a palavra do Senhor. Vamos nos preparar para a Santa Ceia? Tá bom? William, chama a Vanessa para fazer a Santa Ceia. Não, a Vanessa